Olá, tudo bom? Hoje eu quero fazer para vocês uma tiragem de uma pessoa que me solicitou a leitura que eu chamo de pote de ouro. É um método desenvolvido por mim para avaliar as energias que podem estar ajudando ou sendo desafiadoras para que você acesse a sua prosperidade. Tarô, o que a pessoa que me solicitou essa tiragem precisa saber sobre o seu verdadeiro potencial? Aonde está o verdadeiro potencial desta pessoa nesse momento? Aonde está o verdadeiro potencial? Saiu a lua. O verdadeiro potencial dessa pessoa está no seu subconsciente. O verdadeiro potencial de prosperidade dessa pessoa está em lidar com as suas próprias emoções, domar os seus traumas e as suas tristezas e fazer com que o rio da vida flua. Calma que eu vou trazer mais uma carta para a gente conversar sobre ela. Nesse momento, o que está bloqueando o fluxo de prosperidade da pessoa que me solicitou essa leitura? Nesse momento, caíram duas, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. A morte mais 9 de ouros. A morte é uma transformação radical de algo. Já que a gente está falando do que está bloqueando a prosperidade dessa pessoa, é um corte radical de algo, de alguma ideia, de alguma pessoa, de alguma iniciativa, de alguma crença. Mas como ela está conectada ao 9 de ouros, que é a prosperidade absoluta, e como a gente abriu o jogo com a lua, eu estou falando de um bloqueio que é interno, de um bloqueio que é na psique. E a partir do momento que essa morte radical acontecer, olha aqui, acesso direto a esse renascimento, a essa prosperidade. Essa carta não só fala de prosperidade absoluta, mas como ela fala também de liberdade. Você alcançar uma liberdade que até então você desconhecia. Essa carta é muito bonita, ela fala absolutamente de prosperidade. Eu depois vou voltar aqui nessa lua, mas a próxima carta do pote de ouro, ela nos fala do que essa pessoa precisa fortalecer para multiplicar os seus resultados. O que essa pessoa que me solicitou a leitura hoje precisa fortalecer, muita energia, precisa fortalecer para multiplicar os seus resultados. Tarô, o que a pessoa... 10 de espadas. A pessoa precisa fortalecer ou elaborar ou trabalhar os seus traumas e principalmente o que ele não pode mudar. O que essa pessoa não pode mudar, aceitar o que não pode ser mudado. E de uma vez por todas deixar isso para lá. Sabe quando a gente bate numa porta e ela não abre? Sabe quando a gente insiste em uma coisa e ela não se abre pra gente? Ou então quando você fica muito preso ao que poderia ter sido. Se eu tivesse feito diferente, se tivesse acontecido diferente, se eu tivesse falado diferente, se eu tivesse agido diferente, acabou. O que essa pessoa que me solicitou a leitura precisa fortalecer definitivamente são as suas mágoas mais profundas, mas principalmente aprender a matá-las de uma vez por todas. Então, o chamado aqui do tarô está muito forte para uma morte radical de algo que anda incomodando, de algo que é muito antigo e que de alguma forma está diretamente ligado a essa prosperidade. A próxima pergunta que eu puxo aqui nessa leitura do pote de ouro é: qual o próximo passo mais alinhado com essa pessoa para finalmente acessar essa prosperidade? Qual é o próximo passo que o meu consulente precisa dar
para acessar o seu pote de ouro. Qual é o próximo passo, tarô? Tarô, qual é o próximo passo para esta pessoa acessar o seu pote de ouro? Olha que incrível! A sacerdotisa, a gente abre com o mistério, segredo, subjetividade e a gente fecha esse pote de ouro com intuição. O que o meu consulente precisa é acessar a sua própria intuição. Essa pode ser a resposta que a pessoa não quer ouvir. A resposta para essa pergunta desse pote de ouro está dentro de você. Está no seu subjetivo, está na sua psique. Preste atenção nos seus sonhos, preste atenção nas suas intuições, de verdade, porque a resposta está dentro de você. E quando a gente fala do subconsciente vir à tona, é algo que a sua mente já conhece, é algo que a sua mente já tem acesso, é algo que a sua mente consegue conceber, mas por algum motivo, por algum trauma, você não deixa emergir. Por muitos poréns que você bota em cima, você não deixa isso emergir. Sua prosperidade está diretamente ligada à sua subjetividade, aos seus talentos, à sua psique, ao que tem de mais lindo dentro da sua mente. Então, talvez um pouco essa morte radical que caiu aqui nessa posição número 2, sobre o bloqueio, seja orgulhar-se de si. Orgulhar do que se tem. Valorizar as próprias habilidades e aptidões. E isso, de alguma forma, nesse jogo, requer uma morte radical de si. Gostou dessa leitura do pote de ouro? Você pode solicitar ela aqui no direct e ver quais são as forças que nesse momento estão positivas para você acessar a sua prosperidade e que são desafiadoras e que você pode e deve ultrapassar. No caso aqui do consulente, o recado está dado. Ele vai receber porque ele vai assistir esse vídeo e ele concordou que eu publicasse. Então é isso, recado dado. Boa sorte, meu querido. Espero que você realmente pegue essa mensagem e agarre o seu pote de ouro que está só te esperando. Ele já está aí na sua mão. Ele já está aí dentro de você. Ele já está dentro da sua mente. É só você abrir ele. Obrigado por vocês estarem aqui. Até a próxima leitura.